Uma das grandes vantagens de você utilizar uma ferramenta é quando ela nos dá a opção de utilizar atalho. Dessa maneira, nós estaremos fazendo nossas atividades, executando ações e usando as funcionalidades que o site nos disponibilizam, ou a ferramenta ou aplicativo, de uma forma mais rápida, eficaz e prática, né? E essa forma é justamente através dos atalhos. Por exemplo, se você quiser, por exemplo, abrir uma guia, você está navegando no YouTube e você decide abrir uma nova guia em seu navegador, você não precisa vir até aqui em cima e você clicar em nova guia. Ou, por exemplo, você vir aqui nas opções e apertar nova guia, nova janela ou uma janela anônima. Você simplesmente pode seguir os atalhos através aqui do Ctrl T para abrir uma nova guia, Ctrl N para abrir uma nova janela ou Ctrl Shift N para abrir uma aba anônima. Dessa forma, você não vai levar tempo utilizando o mouse. Com apenas um clique, você já tem aí a nova aba anônima. Com apenas outro clique, abre uma nova aba, ou outro clique, uma nova janela, tornando o nosso trabalho mais prático e rápido. E aqui no Word, no PowerPoint, me desculpe, não é diferente, né? Existem vários atalhos que vocês podem utilizar, tá? Por exemplo, se você quiser pegar um texto, vamos colocar esse texto aqui com a fonte Calibre, e você quer tornar esse texto em negrito. O que você faz para tornar ele? Primeiro, você pode selecionar, vir aqui e dar um negrito, tá? Essa funcionalidade aqui é um atalho desse de cá, certo? Mas nós temos também outro atalho. Vamos supor que some esse atalho aqui da sua aba, né? Porque o jeito mais eficaz e mais rápido é já tornar o negrito aqui, né? Olha só, é muito mais rápido. Quando você finaliza a seleção, ele já dá a opção aqui em cima. Então a gente sabe que é o jeito mais rápido. Vamos supor que essa seleção sai. Você teria que vir aqui novamente e clicar com o botão direito para abrir aqui, né? Mas a gente sabe que se sumir, nós temos o atalho justamente de Ctrl N, N de negrito. Então, ó, Ctrl N, tornei negrito. Ctrl I, tornei itálico. Ctrl S, tornei sublinhado. Vamos ver se esse daqui tem atalho. Olha só, não tem, mas tem muitas coisas que tem atalho, né? Por exemplo, a gente viu na aula passada, deixa eu desativar o sublinhado e o itálico, né? E na aula passada a gente viu, né, como a gente faz para aumentar o tamanho da fonte. Então vamos supor que você veio aqui e tal, perdeu, e você quer aumentar o tamanho da fonte. Como você faz para aumentar? Olha só, Ctrl Shift maior que é a setinha do seu teclado, né? Para quem não sabe, deixa eu abrir o teclado virtual. Eu preciso mostrar que é esse botão aqui, que é o maior que. Esse é o menor que e esse é o maior que. Então, com apenas o Ctrl Shift maior que, você pode aumentar a fonte. Ou Ctrl Shift menor que, diminuir a fonte. Então, é muito simples quando a gente passa a utilizar atalho, certo? E um dos atalhos mais utilizados para o Word, o PowerPoint, as ferramentas em geral do Office são atalhos de justificação de texto, né, de alinhamento de texto, onde você pode alinhar à esquerda, alinhar o meio, né, que é o centralizar, onde você pode também alinhar à direita ou justificar o seu texto. Dessa forma, nós podemos estar selecionando o texto ou não. Então, olha só, Ctrl J para você justificar, Ctrl E para centralizar, Ctrl Q para alinhar à esquerda e Ctrl G à direita. Então, são atalhos que vale a pena a gente lembrar, principalmente o de centralizar e o de justificar. Eles são atalhos muito utilizados em todo o nosso percurso no
Word ou no PowerPoint, né? Que são duas ferramentas que a gente digita muito do Office. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui hoje é justamente, né, no caso, nesse vídeo, como justificar o seu texto alinhando ele da maneira que você quer. Por exemplo, fica muito mais visível quando a gente utiliza um texto menor em uma área de texto gigante. Por exemplo, eu vou selecionar alinhar à esquerda, então meu texto ele fica aqui. Se eu selecionar centralizar, ele fica exatamente no meio dessa caixa de texto aqui. Se eu falar à direita, ele vem para cá, justificar, ele fica assim. Então são as formas de texto que a gente pode estar inserindo, tá bom? Ainda nós temos a questão de duas colunas, mas isso aí é para uma outra aula, né? Questão, ó, dividindo em coluna as palavras, mas isso aí a gente deixa para uma outra aula para utilizar de forma estratégica, tá bom? Pessoal, então, o que, dando um repeteco, uma revisão de tudo que a gente viu aqui, né? Atalhos no Word, você consegue utilizá-los se você deixar o mouse em cima dele. Aí vai informar se tem atalho, e se tiver atalho, ele diz o atalho aqui, certo? Olha só que bacana, olha aí, vamos ver esse aqui, não tem atalho, esse aqui tem atalho, esse daqui de limpar a formatação não tem atalho, esse daqui tem os atalhos, esse daqui não tem, não tem. E a gente pode utilizar tranquilamente essa barra aqui. Olha o taxado, não tem também. O que a gente faz para aparecer mais atalhos? Se você pressionar a tecla Alt do seu teclado, olha só, Alt, que é essa tecla aqui do lado do Windows, né? Essa tecla é o Windows, essa aqui é Alt. Clica no Alt e você vai ver que vai aparecer vários atalhos em seu computador, certo? Atalho esses que fazem a navegação da barra de ferramentas do nosso querido PowerPoint. Por exemplo, se eu quiser salvar essa apresentação, eu clico Alt, solto. Quando eu clico Alt, eu não seguro, tá? Se eu segurar, não funciona, eu tenho que soltar. Cliquei, soltei e clico 1, que é esse atalho aqui. Se eu clicar 2, volta, 3 adianta, né? No caso refaz, 2 desfaz, 3 refaz. Esse daqui que é o 4 apresenta, e assim você pode. Se eu quiser ir em arquivo, aperto A, aperto Alt e aperto A. Viram só? Se eu quiser ir para a página inicial, aperto Alt, aperto C. Se eu quiser ir lá em apresentações de slide, S, olha, Alt C, Alt A quer dizer, que é esse de cá, que é o arquivo, né? Alt C, olha que bacana. E todos esses daqui apresentam também vários atalhos. Por exemplo, se eu clicar aqui e der um Alt, olha só que bacana. Olha aqui. Então Alt T, ó, S I B A L N N. Já abre aqui. Viram só que bacana, ó. RM, no caso é esse, ó, RM. Só que você tem que apertar bem rápido, tá, pessoal? Ó, Alt B. Ó, aqui tem T para mais, M para procurar, S para salvar. Então os atalhos vão aparecendo bem na nossa frente, ó. T de inserir. O que é que eu quero inserir? Eu quero inserir, por exemplo, WordArt, WO. Já aparece aqui. Se eu quiser inserir lá, se eu quiser ir para a página inicial e mudar o layout, definir uma seção, organizar, localizar, substituir, é só utilizar os atalhos que o Alt disponibiliza, tá? É só clicar no Alt. Dessa maneira fica bem mais organizado, a gente consegue utilizar bastante atalho. Claro que não é todo mundo, vou lembrar todos os atalhos, vou virar o homem dos atalhos, a mulher dos atalhos. Não, claramente a gente pode utilizar aqui tranquilamente, mas tem algumas funcionalidades que, trabalhando, utilizando os atalhos,
torna muito mais rápido. Por exemplo, eu quero digitei um texto aqui, né? Digitei um texto gigante. Digitei um texto gigante e quero centralizar ele. Então eu venho aqui, ó, Ctrl T. Professor, o que é Ctrl T? Ctrl T é selecionar tudo. Ó, Ctrl T, olha só que bacana, ó. Ctrl T, ao invés de eu fazer isso, imagine que eu tenho um texto gigantão assim, ó. Ó, o texto desse tamanho. Eu tenho que vir aqui no início, aí fazer isso aqui, selecionar. Não, não precisa. Clica aqui dentro, ó, Ctrl T, pronto. Agora você quer centralizar o texto. Ctrl E. Facilidade, pessoal. É isso que eu estou apresentando para vocês. A facilidade de se utilizar uma ferramenta como essa, como o Office. Então vale a pena, em alguns casos, nós utilizarmos atalhos, né? Ctrl Z, professor, o que é que Ctrl Z faz? Ctrl Z esse atalho aqui, ó. Ctrl Z para voltar. Ctrl Z, volta tudo. Então se eu quiser voltar como estava antes, no início da apresentação, é só dar um Ctrl Z. Professor, mas eu desisti, não quero mais voltar, eu quero ir para onde eu estava. Ctrl Y, então você volta tudo. Ctrl Z, desfaz. Ctrl Y, refaz. Então o que você tinha feito volta ao normal, tá bom? E aí, gente, Ctrl C, ao invés de você vir aqui, clicar com o botão direito e apertar copiar, veja o arrudeio que é. Você pode simplesmente selecionar o seu texto e dar um Ctrl C e depois que você quiser Ctrl V para colar esse texto que você copiou, certo? Então são coisas que vale a pena vocês utilizarem, tá? Eu vou colocar aí na tela, ó, alguns atalhos para vocês, ó. Ctrl mais Z, volta. Ctrl mais Y, refaz. Vou botar desfaz aqui para ficar combinando. Eu sempre falo volta. Ctrl mais T, seleciona tudo. Ctrl mais, deixa eu lembrar, N, negrito. A gente vem aqui, Ctrl mais I, itálico. Ctrl mais S, sublinhado. Ctrl mais Shift mais maior que, aumenta fonte. Outro Ctrl mais Shift mais menor que, diminui a fonte. Deixa eu vir aqui em cima. Opa. Ctrl mais C, copia. Ctrl mais D, duplica. Ctrl mais X, recorta. Ctrl mais V, cola. Então são alguns dos atalhos que a gente sempre anda usando, né? Além de que nós temos atalhos ainda de Ctrl A, né, para você abrir ali a área de arquivos. Ctrl A faz isso aqui, ó, abre fonte, tá vendo aqui que bacana?
abre fonte no Ctrl A. Tem muita coisa ainda que a gente só vai aprendendo com o tempo, né? Aqui para salvar é, por exemplo, Ctrl B para salvar sua apresentação. Vou colocar aqui, ó, Ctrl mais B, salvar. Essa foi a aula aqui sobre atalhos e sobre justificar o texto, né? Formatação de texto. E na próxima aula a gente vai aprender muito mais, tá bom? Então aguardo vocês lá. Um abraço e tchau, tchau.